Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Desde já agradeço a presença de todos vocês, a participação, a mais uma roda de conversa do canal Travessia, Campo Analítico, um canal que se propõe a difusão da psicanálise, grupos de trabalhos, grupos de estudos, seminários, e que hoje recebe como convidada a colega analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, Flávia Chiappetta. Flávia, daqui a pouco eu já falo com você. Antes, vou passar uns informes aqui do canal. Então, como de costume, eu quero agradecer inicialmente pelas novas inscrições realizadas nas redes sociais, no canal Travessia Campo Analítico, tanto no canal do YouTube, quanto no Facebook, e também no Instagram. Agradeço, enfim, as interações com esse canal, com esse trabalho de transmissão da psicanálise, incluindo todos os convidados de rodas de conversa que aqui já tiveram a sua participação. Então, no mais, eu quero desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando a partir das redes sociais e posteriormente também, quando assistirem esse vídeo, e dizendo também que todas as sugestões e interações que recebemos são muito bem-vindas, tanto em relação aos temas para a roda de conversa, quanto às perguntas que muitas vezes são enviadas antecipadamente para o nosso convidado ou convidada. Procuramos sempre avaliar as possibilidades sugeridas uma a uma e, mais uma vez, agradeço pela iniciativa. E para aqueles que também quiserem interagir com contribuições ou sugestões, basta enviar um direct pelo Instagram, diretamente pelo Instagram, ou então, abaixo da logomarca do Travessia, você pode clicar, abre um campo onde tem outros links, onde você pode ali inserir a sua sugestão, inserir o seu comentário, enfim. Bom, então, dados os devidos informes, eu quero dizer que hoje é com grande satisfação que recebemos a psicanalista, analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, Flávia Chiappetta, que vai nos falar sobre a questão do autismo na contemporaneidade. Pode-se dizer que vivemos em uma época marcada por um crescimento significativo dos diagnósticos de autismo em todo o mundo. Se, por um Sim, lado, esse movimento possibilitou maior reconhecimento, acesso a direitos e visibilidade para muitas pessoas e famílias, por outro, também suscita importantes questionamentos sobre os critérios diagnósticos, a ampliação das categorias clínicas e os riscos de uma compreensão excessivamente normativa do sofrimento humano. Em meio a esse perfeito. cenário, torna-se cada vez mais necessário refletir sobre como distinguir aquilo que corresponde a uma condição clínica específica daquilo que pode expressar diferentes modos de ser, de se relacionar e existir no mundo. Então, Concordo. como compreender o aumento expressivo dos diagnósticos de autismo na contemporaneidade? Estamos diante de um melhor reconhecimento clínico, de uma ampliação infinda dos critérios diagnósticos ou de ambos os fenômenos. Hoje é muito comum a pessoa se autodiagnosticar como autista, da mesma forma que era feito com a depressão e com a ansiedade há pouco tempo atrás. Quais são as Sim, possíveis consequências subjetivas, familiares e sociais quando um diagnóstico ele passa a ocupar um lugar central na definição da identidade de uma pessoa? Então é para boa. pensar e refletir sobre essas e outras questões que recebemos hoje Flávia Chiappetta, cuja trajetória de estudo e trabalho nos convida a pensar o autismo para além das estatísticas e dos protocolos, recolocando no Boa. centro da discussão a singularidade de cada sujeito. Flávia é analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, autora do livro Autismo e Psicanálise: O lugar possível do analista na direção do tratamento. Flávia, seja muito bem-vinda a essa roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. E eu te pergunto, por onde você quer começar? A palavra é tua.
Então, Antônio, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você discutindo, assim, você já fez aí um apanhado bom sobre essa questão do autismo na contemporaneidade, colocou questões já que dá para a gente passar a tarde inteira aqui, né? Assim, então, quero te agradecer essa oportunidade e te parabenizar por esse canal que eu achei maravilhoso, né? Como eu te falei antes, eu dei uma olhada, assisti algumas palestras, e os temas são ótimos, né? Então, quero te parabenizar por essa contribuição na transmissão da psicanálise, né? Que eu acho super importante. Bom, como eu te falei, né, Antônio, você trouxe aí muitas questões importantes, né, principalmente sobre o diagnóstico do autismo. Eu queria te falar assim, quando eu comecei, a primeira vez que meu contato com o autismo foi num estágio na época da graduação. É, e eu fiquei muito impressionada, né, assim, com o autismo, para poder entender do que se tratava. E aí eu estudei muito sobre isso, né, fiz o doutorado e tudo mais. Depois de um tempo, eu fui estudar outras coisas, né, assim. Só que de um tempo para cá, um pouco antes da pandemia para cá, eu comecei a receber no meu consultório muitas crianças e adolescentes e até adultos com diagnóstico de autismo, Uhum. sem ser autista, né, assim, sem, né? Então, isso começou a chamar a minha atenção, e esse aumento extraordinário, né, como você colocou, assim, de 1966 até hoje, o diagnóstico de autismo aumentou mais de 1 milhão%. Um Nossa, milhão por cento é muita é coisa, muita né? coisa. Então eu comecei a pensar, né, assim, o que estaria, né, por que esse aumento no diagnóstico, né, assim. E eu me dei conta, assim, eu acho que um dos fatores principais é que o diagnóstico de autismo, ele sofreu um deslocamento. O diagnóstico de autismo começou na psiquiatria, né, com Léo Kanner em 1943. Uhum. Hoje em dia, né, assim, principalmente depois, assim, da década de depois da entrada, não sei muito bem, assim, na década de 50, quando começaram os exames de imagem, principalmente ressonância magnética, esse diagnóstico ele passou para neurologia. Hoje Uhum. em dia, é neurologia que dá esse diagnóstico. E assim, e a gente vê, né, a psiquiatria, ela ficava baseada nos fenômenos, na observação, né, do comportamento. Já a neurologia, hoje, né, assim, parece que ela se baseia em exames, né? Há pouco tempo, inclusive, eu recebi um laudo, né, de um neurologista falando sobre assim que ele tinha dúvida entre autismo e TDAH. Uhum. E ele tinha pedido uma ressonância magnética e a ressonância não estava claro, então que ele ia pedir um exame laboratorial para ver se tinha uma substância tal. E aí, Uhum. com essa substância, ele conseguiria dar o diagnóstico ou de autismo ou de TDAH. Com Uhum. isso, né, a gente se pergunta, cadê o sujeito? Uhum. Qual é o sujeito da oração, né? Porque tudo fica no sentido assim do exame, né? Uhum. Assim, e a criança, né, não é olhada, não é, né, vista na sua singularidade, né? Uhum. Então, assim, com esse deslocamento para a neurologia, houve uma tendência organicista no diagnóstico do autismo, né? Tanto que em 2013 ele foi considerado uma disfunção cerebral orgânica. E também o Ministério Público, isso aqui no Brasil, né? Uhum. Em 2013 também o Ministério Público fez uma cartilha sugerindo o tratamento de terapia comportamental cognitiva para o autismo. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso, e justamente a partir de 2015, 2016, assim, começou assim esse aumento de diagnóstico de autismo que chega no consultório, né? Ainda tem agora também os diagnósticos tardios, né? Que são Uhum. adultos que se intitulam, né? Uhum. Autistas, né? E fora isso.
né? Assim, a gente também pode pensar nos interesses mercadológicos, né, dos laboratórios, os benefícios que esse diagnóstico traz, né? E uma Uhum. coisa também, assim, benefícios, assim, você tem desconto em passagem aérea, tem cota nas universidades Uhum. e etc, etc, né? Assim, Uhum. isso também contribui. Hoje Uhum. mesmo, por exemplo, eu escutei no consultório uma mãe falando que ia buscar o diagnóstico de autismo para o filho de 20 anos, para que o filho não perdesse a pensão paterna, Uhum. né? Uhum. Então, assim, É como se tivesse virado uma barganha também, né? De alguma forma, também, esse tipo de coisa, né? Porque é interessante que quando você fala dessa questão dos benefícios, me lembra também algumas coisas que a gente vê nas redes sociais, né? De sim, pessoas ostentando muitas vezes o próprio diagnóstico, né? Como se fosse algo, isso, né? Como se fosse algo precioso, né? Algo sim. precioso ou algo desejável por outros também, né? Isso, Uhum. não, isso que você está falando é super importante, porque assim, esse diagnóstico, uma vez eu no consultório, eu recebi uma moça com diagnóstico de autismo, né? Na primeira entrevista, mas ela assim não tinha característica nenhuma de autismo. E eu fui interrogar isso, né? Assim, mas como assim autismo? Nossa, e ela Uhum. ficou quase perdi a paciente, porque assim é muito curioso isso que você está falando, porque uma necessidade de ser diagnosticada, de ter um diagnóstico, né? Uhum. Assim, a importância disso como se fosse quase que uma identidade para o sujeito, Uhum. Sim. né? Assim, e que é uma questão, né? Assim hoje. Sim, isso do É, ponto de vista psicanalítico, inclusive, é complicado, porque o sujeito ele não estaria se implicando, né, na sua isso, questão, né? Digamos que não seja um sujeito realmente autista, mas que se ancore nesse tipo de diagnóstico, por exemplo, né, ou nesse diagnóstico, exatamente, né? Então, ele exatamente. Como responsabiliza. se isso. Perfeito. Acho Uhum. que a questão é essa mesmo, não se implica, né? E Uhum. isso, de alguma forma, dá um norte na vida do sujeito, né? Assim, Uhum. é, enfim, e eu acho que então esses fatores contribuíram muito para chegarmos hoje a esse número, né, extraordinário de diagnóstico, né? E aí por isso mesmo, sabe, Antônio, eu acho que vale a pena a gente se interrogar o que que é o autismo hoje, né? Assim, Uhum. quais são os fenômenos, os elementos hoje que faz a gente pensar num diagnóstico de autismo, né? Uhum. Aí eu acho que seria interessante fazer um pequeno histórico para a gente chegar nesse ponto do diagnóstico. Assim, bem rapidamente, um histórico bem breve, assim. O termo autismo, ele foi introduzido por Bloyer em 1911. Uhum. O termo foi introduzido por ele na saúde mental, né? E o Freud, ele usa o termo autismo da mesma forma que o Bloyer. Ele com um significado, assim, ele tem um significado de isolamento. O Bloyer introduziu o termo para caracterizar uma característica da esquizofrenia, né? Como se o Uhum. autismo, o Bloyer define a esquizofrenia a partir de 4A: afetivo, associação, autismo e ambivalência, se eu não me engano, né? Então, Uhum. são os 4As que caracterizariam a esquizofrenia. E o Freud usa dessa forma, como se fosse um substantivo, né? Designando aí isolamento. Ele usa esse termo uma única vez em toda a obra dele, naquele texto, Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental. É um Uhum. texto também de 1911. Então, nessa época, Freud e Bloy estavam bem alinhados, né? Assim, Uhum. depois disso, eu acho muito bacana esse texto da Melanie Klein. Foi em 1930. Portanto, antes do Léo Kanner definir o autismo como uma entidade clínica. A Melanie Klein já falava sobre isso. Num texto chamado A Importância da Formação de Símbolos no Desenvolvimento do Ego, ela vai trabalhar um caso chamado caso Dick, que é um Uhum. caso
paradigmático, digamos assim, para a gente pensar a questão do autismo, e um Uhum. caso onde o Lacan trabalha muito no seminário 1. Uhum. E assim, a princípio, ela dá o diagnóstico de esquizofrenia para esse menino, né, o Dick, mas ela Uhum. faz várias interrogações sobre o diagnóstico, falando que não é esquizofrênico por conta disso, por conta daquilo outro. Então, eu acho que a Melanie Klein ele tem uma sacação que eu acho que é importante a gente marcar Uhum. isso. E Sim. depois da Melanie Klein, em 1943, teve o Léo Kanner, que aí sim definiu o autismo como uma entidade clínica, né, depois de fazer uma pesquisa com 11 casos, descrevendo todos os comportamentos e tudo mais, né? Uhum. Depois do Leucânia, aí eu me perguntei assim, poxa, assim, como é que o autismo entrou na psicanálise, né? Uhum. Porque ele surgiu na psiquiatria, né, com Léo Kanner, que foi lá nos Estados Unidos, né? E como é que ele foi para a psicanálise, né? Sim. Acontece que, assim, isso foi em 1943, assim, pegando um pouco a Segunda Guerra Mundial, de 45, né? E nessa época da Segunda Guerra Mundial, muitos analistas migraram para os Estados Unidos, fugindo da guerra. Uhum. Então, assim, e teve também muita influência da psiquiatria na psicanálise e vice-versa. Dentre esses analistas, Margaret Mahler foi trabalhar no mesmo hospital que o Léo Kanner. Então, na minha opinião, né, assim, quem trouxe o autismo para a psicanálise foi a Margaret Mahler, Uhum. né? Isso, e ela era inglesa, assim, tinha psicanálise inglesa, né? Assim, tomava o autismo como uma fase do desenvolvimento, né? Uhum. Isso na década de 40, né? Na década de 50, que surge então o autismo na vertente lacaniana. A gente vai começar a ver, e aí, né, assim, a gente vê o diagnóstico a partir do ponto de vista da estrutura, Uhum. né? E aí surgiu também nessa época uma grande polêmica, né? Assim, se o autismo é ou não uma estrutura psicótica, né? Tem Uhum. uma questão aí. Então, dentro dos lacanianos, né, existem duas correntes, digamos assim. Uns que consideram o autismo uma psicose, né, tal como a esquizofrenia, a paranoia, e outros que consideram uma quarta estrutura. Uhum. Mais especificamente, né, assim, é uma ideia, uma hipótese da quarta estrutura é da Rosine Lefort. Uhum. É, Agora, o interessante, Antônio, é que em ambos os casos, tanto o autismo como uma psicose, ou como uma quarta estrutura, os analistas estão de acordo que se trata aí de um congelamento no S1, no significante primordial. Uhum. Você Quer poderia dizer, falar um pouquinho da questão do diagnóstico, né, enquanto estrutura, quer dizer, como que essa escuta é na prática, né? Então, você poderia falar um pouco disso? como é que a gente vê isso na prática, né? Assim, Uhum. tem não sei se eu trouxe aqui, mas que eu acho que vale a pena, uma fala do Léo Kanner, uma descrição do Léo Kanner. Ele fala assim, ele descrevendo uma criança, né? Ele fala assim: ele parecia experimentar muito prazer em lançar palavras ou expressões como crisântemo, daila, 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 os negócios, vinho de trompete, o direito está a caminho, o esquerdo parado, brilhando através das nuvens negras. Palavras fora de propósito como estas constituíam sua maneira habitual de falar. Parecia repetir constantemente como um papagaio o que lhe havia sido dito em um momento ou outro. Ele utilizava os pronomes pessoais no lugar das pessoas a quem citava, imitando inclusive sua entonação. Quando queria que a mãe tirasse seus sapatos, dizia: tire seu sapato. E quando queria tomar banho, você quer tomar banho? As palavras tinham para ele
um sentido exclusivamente literal, inflexível. Parecia incapaz de generalizar, transferir uma expressão para um objeto ou uma situação semelhante. Uhum. Então, eu acho que essa descrição do Lacan era assim genial, porque ela revela, né, assim, que o que está em jogo no diagnóstico de autismo, assim, a relação do sujeito com a linguagem, que diz Uhum. a relação do sujeito com o outro. Então, justamente porque no autismo, né, assim, não há sequer o recalque originário, a criança ela não consegue se apropriar dos significantes advindos no campo do outro. Assim, então, assim, antigamente, quando eu trabalhava, por exemplo, no Pinel, né, assim, o que a gente encontrava com frequência eram crianças ou com ecolalia ou com mutismo. Hoje em dia, o que eu acho muito interessante é que a gente vê crianças com, assim, não vê mais com ecolalia de uma forma assim tão radical como antes, muito menos mutismo. Mas a gente ainda vê crianças com uma certa dificuldade é, na enunciação. Então, assim, parece, né, assim, são crianças com, assim, bem avançadas na questão, né, assim, do autismo, digamos assim, mas que têm um, digamos assim, um comprometimento na fala. É Uhum. muito sutil, às vezes, né? Mas a gente percebe isso, né? Assim, Uhum. uma dificuldade na enunciação. Então, Uhum. parece que a criança, né? Assim, tá de alguma forma, assim, são crianças, às vezes, ou adolescentes ou adultos, muito inteligentes, né? Assim, que Uhum. tem uma memória muito boa, muito avançada, né? Tem uns que têm altas habilidades, né? Assim, são superdotados, né? E Uhum. eles parece que estão assim repetindo ou falando uma enciclopédia, sabe? Assim, como se eles estivessem repetindo coisas que eles já leram, ouviram, estudaram, Uhum. né? Sim, Você vê assim um certo comprometimento na enunciação, sim. Mas né? então, Flávia, o entendimento hoje, por exemplo, entre os psicanalistas ou parapsicanálise, vamos dizer assim, tendo como referência essa questão do diagnóstico estrutural, seria o campo do autismo e o campo da psicose, ou estariam todos no mesmo campo da psicose? Isso não ficou muito claro Uhum. para mim. Então, mas de fato, até hoje tem essa polêmica, Ah, né? tá. Assim, tem uns que consideram psicose e outros Uhum. não, né? Sim. Assim, na minha opinião, isso não faz muita diferença, não, Uhum. tá? Sim. E o que eu acho é o seguinte, como eu te falei, né? Assim, o autismo é um congelamento no S1. Uhum. É, o que eu acho o que significa que é um S1 isolado, sem o S2, porque o S2 está no campo do outro, Uhum. Sim. né? O S2 é o Uhum. significante de saber do outro, né? Uhum, sim, o S2 Então, representaria justamente esse campo da linguagem, né? Esse tesouro de significantes, isso. vamos dizer assim, né? Bom, Uhum, exatamente. Então, uhum, assim, como a gente considera o autismo um congelamento do S1, então a gente pode falar que é sem o outro. O uhum, autismo é sem o outro. uhum, Daí essa polêmica, né? Porque uhum, na psicose, né, assim, a gente de alguma forma tem o campo do outro, né? uhum, Quando o sujeito fala, né, tem uma alucinação ou tem um delírio, a coisa tem uma exterioridade, digamos assim, né? uhum. Tem Sim, uma diferença, entre sim, aspas, né, entre o sim. sujeito e o outro, né, assim, Uhum, é, sim. tanto que o outro fica persecutório, No né, caso da assim, mas tem uma paranoia, sim. distinção no caso da Uhum, paranoia, no uhum, caso do autismo não tem isso, uhum, né, assim, tanto que são crianças que não têm alucinação, que não têm uhum, delírio, né, uhum, agora, essa é a grande polêmica, você entende? Porque na uhum, psicose a gente tem o S2, né? Assim, o Lacan fala até de holófrase. Eu uhum, gosto desse termo também, né? Assim, no caso do autismo seria uma holófrase no S1, um S1 uhum, isolado. E no caso da psicose seria uma holófrase entre S1 e S2.
mas o uhum, S2, que é do campo do outro, estaria presente, o que uhum, não acontece no autismo. Daí uhum, essa polêmica entre autismo e psicose, né? uhum, uhum. Até o Mas, fato de hum, dizer, né, até o fato mesmo de essa expressão, né, de que está congelado no S1, né, já dá uma certa ideia de imobilidade, né, de sim, imobilidade, né, como se não tivesse nenhum tipo de movimento, não fosse possível, né? É diferente, por exemplo, da inibição, sim, né, porque sim, a inibição é algo que se supõe que o sujeito está inibido, mas pode voltar a desejar, por exemplo, né? sim, Mas ficar exatamente. congelado ali no S1, como Isso. tem esse Então, desejo? mas isso foi bom você ter falado dessa inibição, né? Porque um dos comentários do Lacan sobre o caso Dick da Melanie Klein é justamente isso, porque a Melanie Klein falava assim que havia, que no caso do Dick, tinha uma inibição no desenvolvimento do ego, né? E o Lacan fala assim, mas que inibição que nada, não tem nem ego, como é que você está falando em Uhum, inibição, né? uhum, Assim, então é isso, né? No autismo falta essa. Então, a questão da linguagem no diagnóstico, eu acho que é o ponto principal, né? uhum, E também na integração com o outro. Né, uhum, assim que o sujeito, porque não tem muitos recursos, né, ele tem muita dificuldade na integração com o outro, uhum. né? Tá. É, Assim, eu vou te fazer uma pergunta mais assim do aspecto clínico, né? Vamos dizer assim. Qual seria o lugar do analista, né? Para essa escuta, né? Porque a gente sabe que para ótima é pergunta. uma, para o psicótico também é uma outra, né? E para Sim. o autismo, qual seria esse lugar, né, do Ah, analista? ótima pergunta, tá? Eu só queria te falar assim, qual é a minha opinião entre o autismo ser ou não ser uma psicose, né? Certo. Para mim, mesmo que o autismo, né, assim, consiga grandes estabilizações, né, como, por exemplo, no caso da Temple Grandin, né, assim, que é um caso de autismo super conhecido, porque é uma moça que tem PhD em veterinária, né, assim, ela conseguiu fazer ela é veterinária, né, então ela fez um aparelho, né, assim, que ela chama um aparelho do abraço, né, assim, e isso assim produziu carnes bovinas ótimas, porque antes de ser abatido, o boi fica dentro dessa máquina do abraço e a carne fica mais suculenta, porque ele não fica estressado, né? Então, na hora Uhum, de ser abatido. Então, ela teve assim uma grande projeção, né? Assim, e ainda assim, ela se diz autista no sentido assim, então assim, está dentro da estrutura psicótica, porque se trata da foraclusão. No uhum, caso do autismo, se trata da foraclusão do desejo da mãe. E no uhum, caso da psicose, da foraclusão do nome do pai. uhum, Né? Mas se trata da foraclusão, né? Assim, eu acho que está dentro dessa estrutura, né? uhum, Onde o principal referência é a foraclusão, uhum, tá? sim. Uhum. Algo é foracluído, É, algo é expulso, né? isso, Né? exatamente. E Uhum, retorna no real do corpo, no caso do autismo, né? uhum, sim. Então, e aí, bom, e a questão do lugar do analista, né? Que eu acho que é super importante essa sua pergunta, porque hoje em dia, né, tem muitas técnicas, né, que são extremamente invasivas, que eu acho que só piora a situação do autismo, né? Assim, essa coisa de ter TCC, né, de terapia cognitiva comportamental, eu acho assim, e qualquer tipo de terapia também mais pedagógica, né? Eu acho muito invasiva, né? Por quê? Porque como eu te falei, né, assim, o autismo ele não tem recurso, né? Não tem simbólico, ele está aquém da linguagem, justamente antes do recalque originário, né? Então, assim, para você, né, assim, tá com essas, lidar com essas crianças tem que ser de uma forma muito cuidadosa, para não soar invasor. Para você ter uma noção, as instituições francesas, tipo Antenne, Curtil, né? Acho que Antenne, principalmente, eles
eles não atendem criança autista no consultório, eles atendem e não tem assim, tipo um terapeuta específico. Eles atendem ao ar livre e eles deixam a criança chegar no, no terapeuta, né? Assim, não é o terapeuta que chega na criança, é a Uhum, criança que chega no terapeuta, porque eles entendem que só o fato de você abrir a porta e falar, vem fulano, né, já é uma demanda e isso já pode soar como um invasor, né? uhum, uhum, Bom, eu assim, nesse sentido, né, assim, assim, o lugar do analista no autismo é o mesmo da psicose, que é o do uhum, alienado, o secretário do alienado, né? uhum, Que é aquele que não interpreta, né, não convoca, não demanda, só está uhum. ali para secretariar, no sentido Sim. de anotar, né? A secretária não dá opinião, não sugere como o patrão tem que escrever ou não, ela simplesmente anota, né, aquilo Uhum, que o patrão, que o chefe está falando, né? Assim, e o lugar do analista, nesse caso, é exatamente isso, né? Assim, é um notário, digamos assim, né? Alguém que está ali só secretariando, uhum. Os né? efeitos, você poderia falar um pouco desses efeitos, né? Por exemplo, Sim. do atendimento, né? A partir da psicanálise, né, da criança autista? Sim. Então, Antônio, como eu te falei, né, assim, hoje em dia, eu acho que graças, né, assim, a todas essas evoluções, eu tenho recebido no consultório, assim, crianças autistas, assim, com muitos recursos, assim, estabilizadas de alguma forma, né, assim, Uhum, já com uma certa, entre aspas, né, uma certa inclusão escolar, né, assim, também é, com uma certa integração social, assim, não é uma integração social, mas é uma integração, né, assim, é, e eu acho que isso se deve muito também é, ao avanço tecnológico, aos tratamentos, obviamente, e aos avanços tecnológicos. Eu tive um exemplo, um fragmento clínico super interessante que eu achei. É, assim, tinha uma criança que, assim, ela não era criança, já era adolescente, né? E o que eu percebo também é que as crianças autistas, né, os autistas, eles utilizam muito. Não, eu não vou falar disso agora não. Então esse rapaz ele estava assim, ele tinha uma coisa com apresentador de televisão, né? Ele dizia que ele queria ser apresentador de televisão, então ele tinha um hiperfoco nisso, né? Ele uhum, só falava disso nas sessões, né? Então uma tentativa minha de cortar um pouco isso, né? Assim, mostrei para ele um jogo, era aquele jogo Resta Um, uhum, né? Assim, sim, é, e aí, assim, eu achei muito curioso, Antônio, porque ele olhou o jogo, né? Ele nunca tinha visto o jogo antes, né? Ele olhou o jogo, ficou olhando assim, meio inquieto, né? Assim, com aquelas umas estereotipias assim. Aí ele foi, pegou meu celular, foi no YouTube, botou lá como é que se jogava o tal do jogo, né? E foi e fez, jogou lá e restou só um, assim que é uhum, super difícil, né? Geralmente sim, resta quatro, resta cinco. Ele sim, fez tudo certinho, né? Então, uhum, assim, a partir disso, o que que eu fiquei pensando, né? Assim, que a tecnologia, eu acho que tem ajudado muito as crianças autistas, os autistas de uma forma geral, na medida em que eles funcionam como um mediador entre outras crianças. Então, assim, tem muitos jogos, né, assim, que eles ficam horas jogando, interagindo com outras crianças, né, assim, tem uhum, jogos assim coletivos. E além disso, eu acho também que principalmente isso, a tecnologia vem responder muita coisa. uhum, Assim, vem de alguma forma dar conta de muitos enigmas. E isso uhum, apazigua muita angústia do sujeito, né? uhum, Então eu acho que isso de alguma forma tem produzido efeitos positivos nos uhum. autistas também.
Uhum, sim. Uma coisa que a gente não falou, né, mas que a gente está falando, né, do autismo, está falando de alguns exemplos que você traz da clínica ou mesmo do teu percurso, né? Mas uma coisa que a gente não falou também é a questão do espectro, né? Quando a gente fala no espectro autista, tem uma espécie de níveis, né, de autismo, né? Sim, Então, sim, sim, é importante falar disso também, né? É, é. o que é que a psicanálise ela pode contemplar dentro desse espectro, né, do autismo, né? O que é que Aham, só uma equipe interdisciplinar, sei lá, talvez pudesse trabalhar com isso, né, sim, com essa questão, né? Então, sim, gostaria de te ouvir sim. um pouco sobre isso também. É uma boa pergunta também, assim, porque hoje em dia a gente tem níveis de autismo, né, assim, que é o nível um, o nível 2 e o nível 3, né? O nível um e eles se caracterizam é, pela necessidade, assim, de recursos, de tratamento, né, assim. O nível 3 é assim, outro dia eu estava vendo uma entrevista também de um médico que ele falava isso, né? Assim, o nível 3 inclui todas aquelas pessoas que são meio esquisitas, que têm alguma questão assim, algum probleminha, alguma coisa, inclui nesse nível 3, né? Uhum, E o mais interessante, que como eu tenho te falado, assim, o grupo um, que é o mais severo, né, assim, o mais grave, tem diminuído. Olha que interessante. O uhum, diagnóstico, né, de nível um no autismo, pelo menos aqui no Brasil, tem diminuído. Então tem a ver com isso que eu tenho te falado, né, com esses tratamentos desde o início, até o avanço tecnológico, tem diminuído o número de autismo severo, né? Em compensação, o nível 3, esse do espectro, né, assim, que inclui todo tipo de comportamento, tem aumentado consideravelmente, sim. né? Assim, Eu acho que é aí e que está aí, a questão, né, de interrogação também, nesse nível 3, né, porque me parece que ele, às vezes, se mistura também com a própria condição da neurose, muitas vezes, né, do comportamento sim, neurótico. Isso me chamou até a atenção quando você trouxe, assim, aquelas pessoas que têm alguma coisa esquisita, né, e eu acho interessante que eu me lembrei na hora, associei na hora alguém que eu já ouvi falar assim também, né? Porque antes a gente, sei lá, tinha algum estranhamento com nós mesmos, todos nós temos em algum momento, né? sim, A sim, gente fala assim, mas o que é isso? Mas por que me aconteceu isso? Se pergunta, se questiona, às vezes vai a fundo, leva para análise, se estiver fazendo análise, às vezes não quer saber disso, enfim, né? Mas a pergunta agora, eu vejo assim muitas pessoas que quando tem essa experiência, pergunta, será que eu sou autista, né? isso, E aí que tá a exatamente, questão, né? Aí tem uma questão. exatamente. Eu posso até falar, porque isso foi público, né? Saiu no Fantástico, em Sim. pleno domingo, né? Em nível nacional, aquela artista Letícia Sabatella, né? Uhum, Ela foi no Fantástico, né? Falar justamente sobre isso, né? Falar do diagnóstico que ela recebeu, o diagnóstico de autismo, assim, esse diagnóstico tardio, e que ela descobriu isso, né, e que para ela foi muito importante, porque aí ela entendeu coisas do passado, da infância, da adolescência, né? Mas tem a uhum, ver com isso que você está trazendo, né? Assim, imagina assim, se Letícia Sabatella é autista, né? Assim, eu queimo uhum, meu livro, se fosse o caso, assim, porque, sim. né, Então, assim, tem essas questões que trazem, que se confunde com a neurose, que tem alguma uhum, questão, algum estranhamento hoje, é nomeado tudo de autismo, sim, né, sim. assim, É por isso que eu, na introdução que eu fiz, né, sobre o tema, muito boa. eu coloquei justamente nesse questionamento de que antes era a questão da depressão e da ansiedade, né? Isso, Porque antes sim, também a depressão começou a se banalizar de tal forma que qualquer isso, tristeza era, não, eu sou deprimido, né? Eu sou depressivo, isso, né? A pessoa também se isso, diagnosticava, né? Então me parece isso, também que tem uma necessidade, né? isso, Jeito, né, de se ancorar nesses isso, diagnósticos, né, nisso que é exatamente. produzido na contemporaneidade, né, que eu acho que aí está o recorte da questão contemporânea, né. Isso.
essa necessidade de ter uma nomeação, de um diagnóstico, né? Assim, Uhum, algo para que você se segure ali, né? Que sirva de referência, né? Aí uhum, tudo vira sim, autismo, né? O sujeito, sim. enfim, tudo vira autismo e o que mais importante que você falou, e o sujeito não se implica nessa questão, né? Uhum. Sim, às vezes a gente vê mesmo alguns psiquiatras comentando, né? Ah, parece que é o diagnóstico da moda, né? Da moda, É, né? é isso, exatamente. Virou moda, exatamente. E assim, eu acho que o grande problema assim é uma certa banalidade, né? Uhum. Assim, disso, né? E isso é Assim, muito ruim, né? Porque ao mesmo tempo que encobre, vamos dizer assim, ou atende esses sujeitos que querem, de repente, sei lá, colocar uma máscara diante dessa realidade, né? Da falta, da castração, do estranhamento, né? Ao mesmo tempo também acaba também fazendo questionar casos que são realmente, né? Casos que são sim, realmente sérios, importantes de tratamento, sim, importantes de cuidado, importantes sim, né, de uma dedicação, sim. vamos dizer assim, né? Sim, sim, porque eu acho que assim essa política pública, né, assim de cota, eu acho que assim graças a essa política, muitos autistas, né, conseguiram uma integração social, uma inclusão. Isso é muito Uhum. importante. Isso O foi só no problema é Brasil, isso que isso as aqui? pessoas é uma Essa, boa pergunta, Antônio. Eu não é, sei te dizer. essa política de Assim, cotas? eu acho Uhum. que assim não sei como é que é em outros países, né? Uhum. Mas É, aqui tem muitos benefícios e acho importante, né? Porque de uhum. fato, né, assim, são crianças que têm menos recursos, são sujeitos que têm menos recursos. Então, Uhum. a cota ajuda bastante para entrar, assim, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que passou na UERJ, né, em segundo lugar, olha só, Uhum. Sim, muito bom. muito bacana. É. Bom, então agora eu vou abrir para, bom, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma contribuição ou algum comentário, fique à vontade. É só abrir o Será microfone. bem-vindo, né? É uma questão interessante realmente de pensar é sobre isso, né? Se em outros países também tem, como é que eles lidam com isso, né? Com essa questão dos Aham, benefícios, com esse controle, né? Ou com sim, ou também se tem essa mesma sensação que a gente tem, né, de que porque assim eu acho que a questão do aumento de diagnóstico de autismo, pelo que eu já li, é no mundo inteiro isso, né? Essa ampliação, sim. né, desse espectro e esse aumento do diagnóstico. Agora, como que se lida com isso, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem essa questão das cotas, não sei em outros países como que isso funciona, né? Aham, aham, Eu não conheço esse tipo de cota, Uhum, sim. mas acho que não tem tanto benefícios para as crianças que têm o diagnóstico. Tem muitas coisas que são mais fáceis na escola para ajudar a integração, mas uhum, não são benefícios, né? uhum, São Sim, necessidades. uhum, sim, Mas é verdade que na França também tem uma augmentação do diagnósticos, uhum, e eu queria dizer também que se você está um pouco tímido, não sei, um pouco prudente com o diagnóstico, uhum, os pais também vão no internet, eles uhum, lêem os critérios do sim, espectro, não do autismo, sim, do espectro de autismo, sim, e ele diz, eu sei, eu vi isso. E se você não dá a razão, eles vão no outro, uhum, que vão isso, receber isso, mais dinheiro, talvez, mas que vão uhum, dar uhum, o diagnóstico. Para mim, é melhor de falar,
é de explicar que é importante o diagnóstico ou de trabalhar e ajudar a criança, Uhum. que é o melhor. Uhum. É a minha visão. Sim, Uhum. sim. E na França, eu não conheço esse tipo de diagnóstico neurológico de ressonância magnética entre Uhum. Aham, autismo e TDAH. Acho que aham, não existe esse tipo. Acho. Uhum. aham, aham. Não, Uhum. também nem sei se isso é uma coisa formal. Isso Ah, ok. aconteceu uma única vez, né? Ah, ok, Assim, ok. Uhum. Uhum. mas, de alguma forma, quando o sujeito vai no neurologista para estabelecer o diagnóstico, ele pede uma ressonância magnética. A Uhum. hipótese, né, de que no autismo tenha, por exemplo, algum comprometimento no cerebelo, por exemplo, né? Existem outras Uhum, hipóteses aí, né, Uhum. no cérebro, né, Uhum. organicista, né? Uhum. Sim. Mas o que é verdade que em França, depois, não sei, 5, 10 anos, tem crescimento das pessoas que podem dar o diagnóstico. Tem texto que se chama ADOS, o ADI, e antigamente estava só os psiquiatras, médicos que Uhum. podem dar. Era Mas só os pequenos. hoje, todos, se Todos os eu médicos. quero, se eu quero aprender, posso. Uhum. Eu também. Hum, Uhum. que É um Uhum. interessante. diagnóstico São com todos. duas pessoas, médicos ou paramédicos. Uhum. Ah, tá. Uhum. Pessoas habilitadas, né? Os paramédicos, no caso, né? Sim, é uma Habilitadas formação entre de, aspas, né? é uma formação de 2 semanas. Nossa, Ah. uma loucura. Então, é mais fácil. É, Olha só. para você ver, né, como as coisas estão, né? Inclusive na França, é complicado, né? É, Essa questão também eu já ouvi, né? Já vi um relato exatamente na clínica, né? De uma pessoa contando de uma vizinha que foi também é, pegar um diagnóstico com um psiquiatra para a filha de autismo. O psiquiatra se recusou, disse que ela não tinha autismo, ela foi em outro, não também teve a recusa e foi num terceiro e conseguiu, né? é isso. Então, Isso quer aí. dizer, a gente vê a partir daí, né, que se a própria psiquiatria, né, que também faz essa avaliação, né, ela faz a recusa e o sujeito ainda insiste, né, alguma coisa está Sim, querendo com isso, né, sim. que não é da Não é ordem, essa busca, é, sim. que não é da ordem nem do cuidado desse outro, né, que está se julgando autista, né. Eu acho que cumprimos aí com o tempo, né? Opa, Eu te agradeço aí, Flávia, pela sua disponibilidade, por ter aceito esse convite, por compartilhar conosco aí a sua experiência, o seu percurso, né? As suas experiências com a clínica também. Foi muito bom. Agradeço também a Nathalie aí pela sua sim. interação, né? Informações muito importantes, né? Para a gente que está aqui do outro lado, que amplia também, né, as nossas informações no universo aí de pesquisa, né, sobre essa questão. Eu também quero agradecer, Antônio, a você e também a Nathalie. Foi ótima essa troca, viu, Nathalie? Essas informações aí de outro país, assim, acho que é ótimo isso. Obrigada, viu? Foi ótimo, Obrigada a Antônio. Suas você. questões, assim, foram muito boas. Parabéns pelo canal. Tá, muito obrigado. Obrigada a Obrigado a você. todos que estão aí. Tem a Miriam também, Nogueira, que também está alugada. É, Então, Miriam. obrigado por estar conosco e para as pessoas também que vão assistir depois. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Até a próxima. então. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.